Olá pessoal, tudo bem? Trazemos hoje uma nova playlist chamada Hábitos e o primeiro tema que a gente vai trabalhar são os gastos invisíveis. Os gastos invisíveis são aqueles gastos que estão no nosso dia a dia e eles estão tão associados à nossa dinâmica de dia a dia, né? Ao nosso dia a dia, que acabamos que não percebemos, mas eles acabam existindo e levando um pouco do nosso orçamento. Dentre esses gastos invisíveis, nós trazemos alguns aqui para vocês e elencamos algumas possibilidades de como poderíamos evitar que ele acontecesse. O primeiro desses gastos seria a anuidade do cartão de crédito e a taxa da conta corrente. São dois gastos que estão diretamente associados, já que estão vinculados à questão bancária. A anuidade do cartão de crédito, assim como a taxa da conta corrente, nós observamos que existem algumas estratégias para que possam ser eliminadas, né? Que essas taxas possam ser eliminadas, que seria a utilização de bancos digital para fazer as principais transações, assim como utilizar os pacotes mínimos que o banco eles são obrigados a disponibilizar e que não te cobraria taxa por esse uso, a não ser nos casos em que você tivesse um cartão de crédito diferenciado, por exemplo, tá? Então, uma saída para anuidade de cartão de crédito e taxa de conta corrente seria utilizar bancos digital ou solicitar ao banco a retirada desse pacote maior, vamos dizer assim, para que seja usado o pacote mínimo que dá direito a você fazer alguns saques, por exemplo, ter cartão de crédito só que sem milhas, por exemplo, ou cashback. O outro ponto são as ofertas em supermercados. Muitas vezes a gente vai ao supermercado e a gente tem ali aquelas ofertas disponíveis e isso faz com que a gente busque, às vezes, comprar uma quantidade um pouco maior ou comprar itens que não são necessários para aquele mês porque está com preço mais acessível. Isso, costumeiramente, a gente acaba fazendo. O que a gente traz aqui é um questionamento que você precisa fazer, que se realmente é necessário que esse gasto ele venha a acontecer naquele momento, né? As ofertas de supermercado elas são rotineiras, elas entram e saem a todo tempo, né? Toda semana você tem uma oferta ou outra no supermercado e em supermercados diferentes também. Então, talvez não seja o caso da aquisição de um produto em uma maior quantidade, porque aquela oferta pode se repetir e aí você estaria gastando algo antecipadamente mesmo sem ter a necessidade. Um outro ponto seria o pagamento de contas em atraso. A gente sabe que nem sempre é possível pagar as contas de forma corriqueira, né? De forma rotineira, como deveria ser, acontecem os imprevistos, mas quando a gente está falando de pagamentos de conta em atraso, a gente está falando da questão da atenção. A gente tem alguns casos em que a gente, na rotina do dia a dia, passa despercebido o pagamento de uma determinada conta e acaba que a gente precisa pagar ela com determinados juros, porque nós não tivemos aquela devida atenção. Então é importante ter uma agenda, fazer um determinado controle das contas mensais para que elas possam ser pagas em dias, evitando qualquer tipo de juros e acréscimos que possam ser feitos sem a devida necessidade. Por fim, a gente tem os pacotes de canais que não assistem, né, que são os streams, e aplicativos de música. Então, esses dois temas deles também estão relacionados e acontece muito hoje a aquisição de streams de forma demasiada, né? Então você tem três plataformas, às vezes, de streams que você não utiliza tanto uma daquelas. Então, é importante fazer esse filtro, verificar algo que é mais utilizado e fazer a assinatura realmente daquele que é mais utilizado corriqueiramente. E os aplicativos de música a gente às vezes acaba assinando, mas também não usa corriqueiramente. Então, se é o seu caso, né, você não usa corriqueiramente, usa esporadicamente, então a versão gratuita ela já vai te atender. E os pacotes de canais por assinatura, né, que são os famosos streams, a indicação aqui seria revisar realmente aqueles que são utilizados e fazer o uso realmente só daqueles que estejam sendo utilizados e sejam cancelados aqueles que não estão em uso. Hoje a gente também tem muitas ofertas de internet que elas já oferecem também esse acesso aos streams ou pacotes dos celulares que oferecem também acesso a esses streams vinculados, né? Então é importante também observar que se esses pacotes são atrativos e você pagaria menos caso aderisse em um pacote, vamos dizer assim, com a outra com a internet. Por exemplo, eu tenho a internet na minha casa e utilizo uma stream que vem como se fosse um bônus dentro dela. E eu não pago mais por isso, porque o preço da internet já seria aquele. Um outro caminho seria também fazer a divisão desses streams que permitem, né? Você tem alguns streams que permitem o uso de mais de um acesso, e aí você consegue dividir entre a família e ratear o custo.
E outro exemplo também seria alguns streams de música que ele permite você usar uma pessoa cada vez. Então, será que as pessoas da sua casa estão usando o stream de música ao mesmo tempo? Então, pode ser que elas estejam usando em tempos diferentes e um bastaria para atender duas pessoas ou até três da mesma casa. Então é isso, pessoal. Esse foi o primeiro episódio do Hábitos, que é uma playlist dentro do projeto do Tudo é Finanças. E se você gostou, curte, comenta, compartilha e até a próxima.